Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Bem-vindos à sala do banquete. Vamos degustar nesse instante porções da palavra do Senhor para o enriquecimento da nossa alma. Nós vamos estudar a nossa lição de número 9, onde ela tem um título muito importante, que é o Ministério da Unidade Revelado. É a lição que as igrejas estudarão domingo, e ele fala que temos o nosso textuário, que está inserido na leitura bíblica em classe, no capítulo 3, versículo 5 da carta de Paulo aos Efésios, onde ele diz: o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Veja que nesta passagem aqui, Paulo dá ênfase aos filhos dos homens. Ele faz uma qualificação aqui muito importante. A nossa lição bíblica, ela está aqui baseada no texto de Efésios capítulo 3, versículo de 1 a 13. Temos aqui o objetivo geral desta lição, o objetivo global da lição, é estudar o mistério de Deus que esteve oculto e a revelação concedida aos profetas e aos apóstolos. Esse é o objetivo geral desta lição, e ela tem 3 objetivos que nós vamos ver no decorrer do nosso estudo. Nós observamos que antes de fazer qualquer relatório sobre o assunto em pauta, o apóstolo Paulo, ele primeiro se identifica com a igreja. É uma forma maravilhosa. Ele não chegou clandestinamente, não chegou fazendo qualquer tipo de comentário. Ele se identificou primeiro com a igreja. O seu propósito desta identificação, ele visava fortalecer o seu crédito diante da igreja e também não deixar nenhuma brecha para gerar dúvidas entre o povo. Então ele queria deixar o povo seguro, o povo ciente de quem era ele, qual era o seu objetivo, o que era que ele pretendia fazer. E isso aí é magnífico. Veja que com muita sabedoria, e esta divina, Paulo ele começa mostrando uma construção de uma base sólida, que com essa construção ele levava os crentes da igreja de Éfeso a fazer uma reflexão, a refletir. Paulo não chegou aqui assim, taxando logo tudo, fazendo tudo de última hora, não. Paulo chegou fazendo as coisas de forma ordeira. Veja que ele começa o capítulo 3 dizendo: por esta causa. Logo versículo 1, por esta causa. E isso corroborava tudo aquilo que ele tinha escrito desde o início do seu ministério. E ele provava que aqui tudo que ele escreveu não era coisa do acaso, não era filosofias. Era a palavra de Deus que ficou para nós. Mas qual era a causa que ele disse por esta causa? Mas qual era a causa que fazia de Paulo um prisioneiro? Nós podemos identificar na leitura da própria Bíblia, da própria carta ou das cartas que ele escreveu, que a causa era o amor, era o zelo,
era dedicação quando ele se dava a escrever as ricas bênçãos de Deus através de Jesus para os povos que viviam sem esperança. Então, esta foi a causa que motivou o apóstolo Paulo a se dar em prol de muitas e muitas nações para que o Evangelho de Cristo chegasse até nós. Isso é gratificante. Por outro lado, Paulo tinha convicção de uma responsabilidade imensa de preparar um fundamento sólido onde um edifício seria construído. E este edifício é a Igreja de Cristo, o corpo místico de Cristo aqui na terra. Então, Paulo preparou uma base sólida, irremovível, firmada, arraigada pela sua palavra, inspirada pelo Espírito Santo em toda a sua vida. Paulo, a exemplo de Jó, e ao contrário de muitos que atribuem a glória, quando há alguma coisa, algum castigo, atribui a Satanás, Satanás está irado, Paulo não. Jó, quando alguém quis atribuir, Jó, ao invés de blasfemar, Jó adorou. E o apóstolo Paulo não atribuiu a honra de ser prisioneiro de Nero, nem tampouco a honra de ser prisioneiro de Roma. Ele não deu esse direito aos inimigos de Deus. Pelo contrário, ele diz aqui no versículo 1 da nossa lição, ele disse que era prisioneiro de Cristo por amor de vós. Os gentios têm uma tradução que diz por amor. Ele era prisioneiro, ele se dava. Então, pode prestar atenção que o Evangelho de Paulo, ele é maravilhoso. A nossa introdução, observamos, acompanhando assim o raciocínio do comentarista, ele enfoca Paulo e os demais apóstolos e profetas. Ele começa a mostrar a forma em que eles trabalharam em prol para que esta obra fosse pronta. Então ele enfoca Paulo, os apóstolos e os demais apóstolos e profetas como receptores da revelação, do mistério que esteve oculto e foi revelado na nova aliança. Ele começa dando ênfase a isso. Os receptores, Paulo, juntamente com os apóstolos e os profetas, este é o enfoque do nosso comentarista. Vejamos aqui o primeiro tópico, o mistério oculto no Antigo Testamento. E o objetivo deste primeiro tópico está aqui na nossa lição, que é explicar o mistério oculto de que os judeus e gentios seriam um só povo, integrante de um mesmo corpo, só na mente do Espírito Santo de Deus e de alguém que é iluminado por ele, tem essa consciência. Por isso aqui na sala do banquete você degusta do pão descido do céu. Isso é maravilhoso. Quando nós observamos o primeiro tópico, ele diz assim, ó, é uma coisa muito importante, eu achei interessante a colocação do comentarista. Ele diz que os gentios ignoravam as promessas, não tinham conhecimento. Os judeus pensavam que eles eram os únicos beneficiários delas. Porém, ambos desconheciam o mistério que esteve oculto. Um achava que era dono, outro ignorava, mas ambos desconheciam este mistério. Isso aí é fundamental para que a gente possa entender o amor de Deus. O primeiro subtítulo diz o conceito bíblico de mistério. E veja que o comentarista aqui, ele faz
ele dá algumas definições, mas também ele faz alguma advertência. Ele dá definição aqui de mistério. Ele traz da origem grega, que significa segredo ou doutrina secreta. E também ele faz uma advertência quando ele fala aqui que não se refere a algo misterioso que somente alguns poucos iniciados possam compreender. Então, ele dá uma referência aqui baseada numa carta de Paulo aos Colossenses. Aquelas pessoas que se acham detentores de segredos, de mistérios ocultos. E Paulo disse no capítulo 2, e versículo 18, que nós vamos ler na nossa Bíblia Sagrada, Paulo diz assim, ó: ninguém, veja bem, vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, coisa da mente, estando de balde inchado na sua carnal compreensão. Paulo adverte a igreja de Colossos, como também adverte a igreja de Éfeso para não cair. Porque aqui o mistério aqui revelado, que a igreja de Cristo, ela faz parte deste mistério, não se trata daquilo que acontecia na igreja de Colossos pelos falsos mestres. Não se trata de sincretismo que eles se utilizavam. Ele assaltava a igreja, ele escorraçava a igreja, ele afrontava a liderança da igreja de Colossos. Eles eram anticristãos, eles eram legalistas e também eles eram sincretistas. Veja bem que situação de uma igreja onde tem pessoas desse tipo infiltrada. Eles pregavam uma mistura de judaísmo e legalista, ou judaísmo legalista, cristianismo e um produto híbrido da filosofia grega, que tornava-se em misticismo, em ocultismo, e é permissivo e prejudicial à igreja. Por esta razão, o escritor John Stott, ele afirma categoricamente, corroborando que a palavra de Deus também está escrito, que no cristianismo não existe mistério esotérico que seja reservado para uma elite espiritual. Não existe mistério esotérico, não existe ocultismo, porque os mistérios cristãos não são frutos de pensamentos humanos de John Stott, embora estejam além da nossa imaginação, porque Deus reservou para a sua igreja no poder do Espírito Santo. Então isso é maravilhoso. Até porque o significado da palavra mistério na língua portuguesa é totalmente diferente do original grego. Quando você abre um dicionário da língua portuguesa, diz que é algo inexplicável, obscuro, oculto, reservado para uma classe especial, para uma elite. Nada disso. Isso é na língua portuguesa. Quando você vai para a língua original do Novo Testamento, que é o grego, diz que o mistério aqui já é um mistério que foi revelado. Estava oculto para aqueles a quem Deus o ocultou, mas foi revelado aos profetas e aos apóstolos. Então, é coisa que Paulo afirma que eles com os apóstolos e profetas, ele com os apóstolos e profetas, eles receberam essa revelação deste grande mistério. Então, está aqui, primeiro subtítulo, o subtópico. O segundo subtópico é o desconhecimento do mistério. Ninguém conhece. Então, você vê que ele diz aqui, ó, para compreender em que sentido o mistério esteve oculto desde outras gerações, é preciso pôr em foco o advérbio como, que aparece nos textos com valor circunstancial. Então, para você compreender
que é o desconhecimento. Por quê? Quando nós olhamos o advérbio como, nós sabemos que os advérbios são palavras que modificam um verbo, modificam um adjetivo, modifica outro advérbio. Só não pode modificar um substantivo. Então nós sabemos disso. Então o advérbio como aqui, inserido na leitura bíblica, está na categoria adverbial de modo, quer dizer, circunstancial. É aquilo que ele diz, o valor circunstancial. Então, quando ele diz aqui, não quer dizer que antes da nova aliança ninguém tomara conhecimento, mas como, isso é muito importante quando ele usa a palavra como. A expressão como indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como foi desvendado pelo Espírito ultimamente. Então, isso não quer dizer que antes da nova aliança ninguém tomara conhecimento acerca desse mistério, ou seja, a bênção de que os gentios também participariam. Então é isso que ele diz, o desconhecimento. Desconheciam em parte, mas não conheciam o teor, como Deus revelou aos apóstolos e aos profetas. O terceiro subtítulo, ou subtópico, que diz o mistério e os profetas da antiga aliança. Então nós vamos ler aqui que diz assim, isso é muito importante, você acompanhar o raciocínio do comentarista, quando ele diz assim, ó, os escritores do Antigo Testamento não apenas, quer dizer, ele conhecia em parte, não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, eles fizeram menção delas. Eles fizeram menções delas, não conhecendo com a profundidade e clareza que foi revelada, porque as pessoas que viveram noutros séculos, antes do Pentecoste, tinham conhecimento sobre Deus e sua graça. Claro que tinham. O Antigo Testamento, ele mostra que aquele conhecimento não era tão abrangente como a revelação que os apóstolos receberam e passaram para nós, mas ele tinha o conhecimento. Então, o Antigo Testamento, ele ele prenunciou que a graça de Deus seria estendida aos gentios. E você vê quando em Gênesis, o comentarista nos deu uma referência aqui, 12:3, quando ele diz assim, Gênesis 12:3, ele fala dizendo, Deus falando para Abraão, e abençoarei os que te abençoarem. Todo mundo já sabe decorado. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, os gentios estavam inseridos nesta convocação. Mas essa igualdade com os judeus em um só corpo e gentios era um mistério que nunca foi revelado antes. Eles não sabiam como ia se dar, eles não conheciam. E por isso, Deus diz assim para nós, em Gênesis 12:3, que abençoaria aqueles que abençoasse Abraão e a sua semente. Quando o comentarista, ele conclui aqui o ponto 3, dizendo o seguinte, o que esses profetas não sabiam era como isso aconteceria. Como Deus faria algo totalmente novo. Ele não sabia como as barreiras raciais iriam ser desfeitas. Ele não sabia como ia haver esta unidade tão perfeita. Mas Deus, na sua presciência,
Ele desvendou este mistério e colocou dentro de nós. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Se inscreva neste canal, deixe o seu like, compartilhe, toque no sininho para você receber as notificações. E voltaremos em breve para nosso segundo tópico, o mistério revelado no Novo Testamento. Que Deus assim abençoe.